Olá, bem-vindo ao nosso segundo bloco de debate sobre o tema integração e cloud computing, como eu falei no início do programa, e atualizar vocês que estão chegando agora nesse segundo bloco. São dois temas que nós estamos considerando importantes e que vamos estar debatendo ao longo do próximo ano, além de outros assuntos, com absoluta certeza, tanto na TV quanto no Security Leaders. Mas já tivemos uma primeira rodada bastante interessante. Você, se eventualmente perdeu, depois a gente vai estar com esse material editado. Mas eu acho que sobre integração a gente evoluiu aqui numa discussão interessante. Óbvio que a gente não está com aquela receita, né, de bolo assim prontinha para cada empresa, mas foi uma discussão muito interessante, onde vários desafios relacionados à integração foram pontuados aqui. No finalzinho do nosso primeiro bloco, nós recebemos aqui dois desafios. Um deles seria se dois participantes poderia contribuir com um case de integração ou uma experiência, enfim, que pudesse ser apresentada. Então, eu fiz um desafio aqui para o Bruno, sem citar o nome da empresa. Vocês sabem que case de segurança é difícil, vocês acompanham a gente no Security Report, vocês sabem que de vez em quando a gente publica né? Mas é realmente difícil. Mas, Bruno, você acha que pode dar uma contribuição com alguma experiência que você tenha acompanhado sobre integração? Posso. Bom, eu havia comentado sobre a integração com o software de RP. Isso é real e isso é Brasil, aliás. Tá. Integrar uma contramedida, nesse caso, um dispositivo de borda, um IPS, a um evento, levantar um evento e fazer algum bloqueio ou algum monitoramento a um acesso de RP. Mas a gente tem outros casos, como, por exemplo, levar eventos que estão ocorrendo em firewalls, levar eventos que estão ocorrendo em IPS, a serem compartilhados com o endpoint, para que o endpoint possa tomar uma ação em cima disso e vice-versa. Então, por exemplo, um download que foi verificado por uma ferramenta de proxy e que foi detectado como malicioso, ser reportado também para um endpoint e o endpoint passar a fazer bloqueio daquele arquivo sem nenhum tipo de atualização. Não estou falando que, olha, nós como fabricantes agora conhecemos aquele malware e adicionamos uma assinatura ao endpoint. Não, dentro desse bus de troca de informação, esse alerta foi compartilhado com o endpoint e aquele mesmo arquivo que chegou pelo proxy, se ele chegar via pendrive, se ele chegar via e-mail, se ele chegar por qualquer outra fonte, ele vai ser também detectado no endpoint. Exemplo bem básico de integração, mas que já está funcionando em alguns clientes. Tá? Outra questão também que chegou sobre o CIEM no Brasil não é usado ainda corretamente, na minha opinião, poucas empresas têm maturidade, e vocês já estão discutindo sobre integração. Será que o CIEM vai fazer parte desse cenário de integração? E como se a gente ainda não tem nem maturidade hoje sobre o CIEM? Alguém pode dar uma contribuição para essa questão? Algum de vocês tem essa experiência com o CIEM que possa contribuir? Ou vai ficar para o Bruno comentar? Se vocês quiserem fazer algum comentário, teria? Vitor? Pode contribuir com o nosso... Contribuição bem superficial, mas no meu entendimento, estudando o assunto. Tá? O CIEM ele vai ser sempre a base da integração. Né? Vai ser a fonte ali onde que vai ser buscado todas as informações correlacionadas, de log, de eventos e tudo. Então, eu acredito que a gente não vai descontinuar o CIEM nunca. Concordo também plenamente que a gente não usa plenamente. Né? Vídeo caso aí que o Gil compartilhou com a gente, é um caso de mau uso do CIEM, né? No caso da Target. Se tinha o log, tinha correlação e não foi feita uma ação em cima de um evento. Mas deixar de utilizar, eu acredito pouco provável. Vai ser sempre ali a fonte onde você vai consultar. A gente precisa tratar melhor a informação. Está começando a surgir hoje no mercado mais um papel que é o de cientista de dados de segurança. Né? A partir do momento que isso se proliferar e a gente começar a profissionalizar mais nisso, o CIEM vai ser melhor utilizado e a gente vai extrair mais inteligência. Mas deixar de utilizar eu realmente não acredito. Eu passo para o Gil, depois eu passo para você. Legal. E também complementando isso, essas novas tecnologias, novos comportamentos, você vai alimentando mais o CIEM. Né? Então você tem agora análise comportamental do usuário, né, ou do cliente, se for o caso.
você tem a capacidade de automação de respostas, automatização, machine learning. Então, o CIEM cada vez mais ele vai ser alimentado. Quer dizer, ele vai ter um novo papel, talvez, né? E ele vai poder, com essa automação, já disparar as ações onde muitas vezes há uma falha humana ali, até pelo volume de falsos positivos e pelo volume de alertas que são assim gerados, você tem um refinamento ali, um aprendizado da máquina para tratar isso melhor. Ok. Igor. Só complementando então o que o Gil falou, eu costumo dizer que existe a área de segurança antes do CIEM e depois. Porque para se ter plenamente uma cyber intelligence dentro da empresa, é só quando você tem uma tecnologia como o CIEM que consegue lhe proporcionar uma maior visibilidade do que está acontecendo. Para aí sim a gente conseguir ter uma análise comportamental do ambiente, do que realmente está acontecendo. Para de forma mais fácil a gente endereçar os esforços internamente. Tem uma ainda sobre... Eu vou já entrar em cloud, já está chegando pergunta sobre cloud, mas tem uma pergunta direcionada para o Ricardo, que eu acho interessante, porque é um setor onde a gente tem muita demanda, a gente tem uma plateia online muito fiel, e a pergunta é quais os desafios de integração de soluções de segurança na área de educação? E você acha que tem uma peculiaridade nessa área de educação em relação a esse processo de integração? Muito bem, assim na área... Bom, assim, da educação, né, muito se tem a cultura de a informação precisa ser divulgada. Isso, disseminar. Eu estou na mídia e é uma área bem própria. Prima irmã temos que ensinar da sua. o mundo, temos que educar o mundo. Exatamente. Vamos compartilhar, vamos disseminar, né? Então tem muito dessa cultura e eu acho muito válida e muito bonita, né? Mas a informação ele tem um valor, né? Então é como se você compartilhasse algo de valor também. Por exemplo, você não pode deixar exposto uma joia na rua, né? Você tem que expor, mas você tem que proteger, ao passo que se você expor algo que não tem tanto valor, não tem problema. Então, o desafio da integração é isso. E assim, como na educação é algo muito rápido, muita informação andando, né, sendo transmitida. No ritmo, né, muito então, assim, acelerado. Eu vejo que assim, uma ferramenta que seja assim, transparente para o usuário final, mas que dê controles, né, para a área de segurança, dê uma segurança de que dados sensíveis não estão sendo divulgados de forma sem autorização, etc. A gente tem feito na Pearson assim, a gente tem classificado a informação. Tá. Então a informação mais sensível, o usuário, nosso firewall, ele já bloqueia, e os casos de médio risco eles são tratados e tal, mas ainda é um processo manual, porque é um comportamento, né? Como eu disse, ele sempre muda, então a gente sempre precisa ficar atuando, né? Atualizando. Tá. A gente tem muito dado, está muito ligado assim com a parte assim, de compartilhamento de dados pessoais, né? PII, então também é um desafio, não? Então entre aluno, sai aluno, o marketing ele quer fazer uma algumação em cima do aluno, então isso é muito recorrente também. Tem várias perguntas aqui para vocês, tem uma plateia aí, essa área de educação, né, tem uma turma que gosta de acompanhar, e é interessante. Ao longo aqui do debate eu vou trazendo, e você trazendo e também contribuindo com essa visão de segurança. Eu queria chamar o Rogério agora, nessa segunda rodada. Rogério, você ficou quietinho aí na primeira, e aí já vem uma questão mais desafiadora também de cloud. Eu nem vou entrar com você naquela discussão do inevitável, do se vamos ou não vamos para a cloud. Já passamos esse capítulo. Mas na área de segurança existe uma dúvida, né? E nós acompanhamos ao longo do ano inteiro, em vários fóruns do Security Leaders, sempre uma questão se realmente faz sentido e se as soluções de segurança, o ambiente de segurança vai realmente para a nuvem. Então, a primeira questão que eu gostaria de colocar para você nessa visão
se você já avaliou isso, se você tem... Qual é a sua visão sobre o quanto realmente do ambiente de segurança... E aí a gente está falando de todas as soluções, todas as plataformas que todos podem estar num ambiente de nuvem. E aí, tanto privada quanto público. Quanto você já se envolveu com esse tema, Rogério? Olha, acho que tudo que a gente tem conversado aqui é importante. A palavra interessante de se falar aqui é experimentar, né? Eu acho que a gente, sendo profissional dessa área de segurança, é muito importante a gente nunca coloca nada em produção sem antes homologar, né? Então, a partir do momento que, quando a gente fala de integrações, tem uma solução nova que está mais integrada, todas as soluções vêm do mesmo fornecedor, ou um hub que integra as soluções de vários fornecedores, o que é importante? A gente avaliar, trazer para o ambiente de homologação, poder degustar, poder fazer uma parceria com o fornecedor, né? E em cima disso a gente poder avaliar. E aí a gente consegue identificar as vulnerabilidades, comparar com o nosso ambiente atual que a gente trabalha, né? On-premise. E também um comentário que a gente teve aqui foi relacionado ao fornecedor estar mais próximo do cliente, o cliente estar mais próximo do fornecedor, né? Tem outros segmentos mais maduros, como foi comentado sobre o CRM, sobre o RP. Realmente tem um amadurecimento onde o fornecedor ele sempre busca feedback do cliente, o cliente está sempre dando feedback para o fornecedor para melhorar o produto. Quando a gente fala de soluções de segurança, a maioria delas está sendo desenvolvida fora do Brasil. Não tem muitas mãos aqui dentro do Brasil ajudando a desenvolver. Mas o que tem a particularidade do nosso mercado, malware está no mundo inteiro, é tudo global. Mas a questão da cybercultura. Então, ou seja, isso é Brasil, a cultura do brasileiro de estar ali numa workstation trabalhando, como que ele atua, como que ele se comporta na internet, como que ele se comporta na abertura de e-mails, qual o nível de conhecimento de risco que ele está proporcionando para a empresa, né? Então, eu acho que isso era importante, o fornecedor estar próximo, né? Falando aqui no mercado brasileiro, nessa questão de cybercultura, né? Tá tendo esse feedback, tá melhorando o produto, né? Tá ajudando a quatro mãos, porque a gente vê aqui uma diversidade de conhecimento, de especializações nesse assunto. Então, eu assim, identifiquei essa importância, né? E para finalizar, assim, a empresa Holod é uma empresa japonesa, então tudo a gente depende de ter uma demanda de lá, uma necessidade. O que eles pedem para a gente? Olha, testa as soluções, né? Quando fala testar, a gente teve até alguns outros players também do mercado de segurança, onde eles oferecem um setup, alguns trabalhos assim próximo, onde a gente começa a avaliar, né? Então é o primeiro passo de pensar num upgrade nessa parte de segurança da informação. Claro, um quesito aí da filosofia japonesa, da cultura deles é muito conservadorismo, né? O cuidado, né? Assim, o que realmente deve estar cloud vai estar, o que não deve estar vai ficar on-premise, e aos poucos testando, né? Então a gente já partimos do ambiente 100% on-premise, e aos poucos a gente está abrindo mão. Mas em segurança já tem coisas em cloud? Já temos a parte de endpoint, né, cloud, onde a gente tem, híbrido, né? A gente tem uma parte que valida em cloud, algumas detecções que são feitas, vai para a cloud para poder validar aquela parte, né? Então eu acho que a gente parte de um ambiente on-premise, híbrido. E o cloud vai experimentando, né? E você frisou com uma parceria muito forte, muito próxima da indústria. Da indústria é fundamental. Esse, fundamental. Né? Por exemplo, uma parceria que foi feita aí da Intel com tecnologia de vanguarda, né? Com a McAfee. Isso já é um ponto, ou seja, a indústria, né? Se aliou, né? Então essa parte de fusões vai ajudar muito também no mercado, onde os softwares especializados vão estar integrados, e a tendência é tudo isso a gente poder usar de forma integrada na nuvem, que é muito mais fácil implementar, metodologia ágil até de implementação, né? Tá. Henrique, estamos já no capítulo cloud. Óbvio que a integração, vocês não falaram, se você quiser comentar alguma coisa, né? Da primeira rodada, no fundo as coisas estão próximas de alguma forma, mas nesse capítulo cloud, houve aí a colocação do Rogério em relação à experimentação, até anotei essa palavra aqui. Eu tenho ouvido de alguns outros C-levels de segurança
que uma das coisas, uma das aplicações do cloud, né, no ambiente de segurança seria justamente a possibilidade de você poder experimentar num ambiente em cloud, que seria mais fácil, talvez mais ágil, talvez menos oneroso, não sei, para depois levar para um ambiente tradicional ou de negócios. Eu queria ouvir a sua opinião. Cloud, por exemplo, no ambiente de segurança para vocês, é algo que vocês ainda não se envolveram, não discutiram, já discutiram, estão implementando? O que você pode compartilhar com a gente? Bom, eu vou até trazer um pouco da questão da área de educação, porque assim, a gente está indo no sentido que as universidades elas estão indo para a nuvem. Não é somente as soluções estão indo no cloud, mas as universidades estão indo para a cloud. O EAD, aí, provavelmente nos próximos anos, ele vai estar dominando o mercado. Então, assim, a gente precisa estar em cloud, não somente as soluções, mas a universidade em si. E a gente já começou, sim, a gente já tem soluções de segurança em cloud, principalmente por a gente ser um grupo de universidades internacional, a gente está levando as soluções de segurança em todos os países. Tentar elevar o nível de maturidade de todos juntos. E a solução em cloud consegue fazer isso pela gente. É muito difícil a gente ter soluções locais e aí você ter essa mesma solução em várias localidades. Só que a solução em cloud não. Você consegue. A gente tem solução, por exemplo, do Web Gateway, que independente, um diretor ou um CIO que viaja entre as localidades no globo, ele vai ter o mesmo acesso independente da universidade. Qualquer lugar, em qualquer universidade de qualquer lugar, qualquer continente? Exatamente. Então a gente fez isso através de integração, aí falando, com o Office 365. A gente utiliza o Office 365 na nuvem, integra o Web Gateway com ele, e aí a gente consegue fazer com que, independente da localidade, a gente está sempre ali garantindo a segurança. Isso quando a gente pensa na empresa, na imagem, onde está a nossa informação, o que a gente precisa assegurar. Mas quando a gente pensa em aluno, a gente tem alunos espalhados aí também no globo. A gente tem a possibilidade de fazer um mestrado, um MBA numa universidade em Liverpool, aqui do Brasil. E aí a gente tem que garantir a segurança deles. A gente tem que garantir tanto a segurança no cliente do aluno, que é quando ele estiver fazendo uma avaliação. Será que aquele aluno está querendo fraudar, por exemplo? Porque ele falou muito do comportamento, Rogério. E quando a gente fala de comportamento, aqui no Brasil a gente é pioneiro em segurança da informação para Laureate. Por quê? Porque no Brasil a gente é criativo e inovador. Realmente... O case mundial, né? Exatamente, porque os alunos aqui, eles fazem coisas que nos demais países não. Então, muitas vezes a gente fala... Estou com um problema aqui, estou com um incidente. Eles falam assim, não existe em outro lugar. Então, só no Brasil. Então, por exemplo, eu vou trazer um caso que é assim, a questão de compartilhamento de provas online. A pessoa fez a prova online, hoje a gente tem métodos de bloquear, mas antigamente não. O aluno pegava essa prova e compartilhava com toda a sala, falou, já resolvi, vamos todo mundo pela mesma nota. Você vai conversar com uma universidade na Austrália, nos Estados Unidos, ele vai colocar assim, cara, as pessoas pagam R$1.000 numa mensalidade e ele está compartilhando, sendo que depois, quando ele for para o mercado de trabalho, ele vai competir uma vaga com uma pessoa que copiou a sua prova. Então, culturalmente, é uma coisa que não faz sentido nenhum. E aqui no Brasil é um problema que existe. Então, assim, a questão, a gente tem que ter integração. Comportamento, como foi dito. Tem que avaliar qual é o comportamento em cada setor, né? Você está trazendo um exemplo interessante que realmente na área de educação, mas em todos os setores a gente encontra, né, esse ponto de vulnerabilidade no comportamento, enfim, né? Eu gostaria de continuar essa rodada. As perguntas que estão chegando, elas estão me deixando um pouco, acho que, não confusa, mas talvez uma necessidade, Bruno, de só rapidamente você explicar. Está vendo uma certa confusão quando a gente faz em cloud security ou segurança em cloud, que tem aquela ideia de que você leva o seu ambiente, né, sua solução, para a nuvem e junto vai a segurança. Isso é um movimento. O outro é você pegar lá as soluções de segurança que você tem implementadas e deixar de comprar essas seguranças e passar a ter isso no modelo de nuvem ou como serviço.
É isso mesmo? Existem esses dois modelos e você apontaria um outro, só para a plateia que está nos acompanhando entender um pouquinho quais são as variedades aí de cloud em segurança. Tem uma miscelânea bem grande. Cloud, mais do que qualquer outra coisa, eu acho que está transformando a maneira da gente atuar. E sim, existe. E aí isso se confunde até dentro das siglas de oferta de cloud, né? O tal do PaaS, que é o Platform as a Service, que é você levar uma plataforma de segurança para uma nuvem pública e gerenciar alguma coisa que está no on-premise, gerenciar alguma coisa que está na nuvem também, pode ser um caso. Pode ser o IaaS, que é a infraestrutura como serviço, que é você estar hospedando alguma coisa lá fora e você precisa, conforme o vendor até dessa nuvem, compartilhar a responsabilidade de segurança. Então, o vendor vai garantir segurança à infra, mas você tem que garantir segurança ao seu dado. Então, esse é um outro cenário. E ainda existe um cenário de software as a service, que é uma oferta pontual, que pode ser de um web gateway, que pode ser de um gerenciamento de anti-malware, pode ser um gerenciamento de firewall, tudo isso voltado a uma nuvem. Então, vai depender muito da necessidade, vai depender muito como esse cliente está se colocando na nuvem, e ainda o modelo híbrido, né, que eu não estou levando a infra para uma nuvem pública, eu posso estar em algum momento criando uma estrutura de nuvem privada, usando alguns sabores de nuvem privada, né, e segurança precisa acompanhar isso. Então, realmente, gera uma confusão porque são muitas opções. Tá. Mas, no fundo, todas elas são caminhos, são alternativas que o mercado está avaliando, está adotando, enfim, dependendo do negócio, do porte da empresa. Exatamente. Depende muito. A gente, pelo menos aqui no Brasil, que eu acompanho, eu vejo ainda uma resistência maior no mercado financeiro e no mercado de governo, né, de adotar a nuvem pública, principalmente. A nuvem privada já está virando realidade em alguns casos, usando VMware, OpenStack, Cisco e outras coisas para criar essas nuvens privadas e tomar vantagem de algo da nuvem que, assim, é muito difícil, seja para a área de segurança, para qualquer outra área, e contra isso, que é, o custo, e 2, a habilidade e elasticidade, né? Que é você poder ter pool de processamento, ter pool de CPU, de memória, de storage e usar conforme a demanda. Que esse é a grande... Isso que mexe muito no custo, né? Você pagar só quando uma máquina está no ar e no momento que ela sair, ela não ser cobrada mais. Segurança vai ter que acompanhar isso. Sim. Então, talvez o principal desafio do fabricante de segurança no que tange a nuvem é dar visibilidade desse movimento acontecendo. Conseguir acompanhar que uma máquina agora está no ar, que ela precisa de segurança, com uma política pré-definida, e amanhã ela pode não estar mais no ar. Então, não dá para garantir segurança no que você não vê. Então, a visibilidade é um ponto importantíssimo, mas acho que vão surgir outros pontos aí. Eu vou começar a trazer... Deixa eu só fazer um complemento rápido. À vontade. É até um bom exemplo que a gente está com 2 temas, né? Integração e cloud. E o híbrido nada mais é do que uma integração. Eu estou integrando a minha solução on-premise junto com uma solução que pode ser vendida só em nuvem. Né? Então, já é um caso para tirar do por isso que eu falei que, na verdade, os temas são tira do ET essa questão de integração que a gente já usa. Né? A gente está tentando elevar o nível. E a questão de se vai para a nuvem ou não, a segurança da informação vai. Vai tudo? Não. Né? A segurança da minha rede interna não vai para a nuvem. Não vai nunca. Como é que é o custo, né? Eu vou trafegar coisas internas analisando lá fora. Eu acho que não vejo isso acontecendo. Quero ouvir a opinião dos outros. Agora, o que está na nuvem, a solução de segurança vai ter que estar na nuvem também. Não faz sentido eu usando o Office 365, usando, né, a minha solução de vazamento de informação dentro de casa. O antivírus do e-mail dentro de casa, sendo que a solução está na nuvem, o SharePoint está na nuvem, mas, entendeu? Eu acho que o que está na nuvem vai ter que ter segurança lá, porque senão a gente inviabiliza. Vai para a nuvem, vai junto com a segurança. Mas falando desse outro movimento, que é levar essa segurança que você falou hoje, né? Essa não vai para a nuvem. Tem uma pergunta aqui do Miguel Nascimento, alguns se identificam, outros não. A gente já relaxou um pouquinho. Na área de segurança é um pouquinho diferente. Na área de varejo, todo mundo diz, sou da empresa tal, não sei. Na área de segurança, eu sinto que vocês estão trabalhando, né? Vai que o chefe está assistindo. Não tem problema nenhum, mas o importante é você mandar a sua pergunta e ela é muito interessante, né?
Durante muito tempo se falou que a adoção de cloud passaria e passa, no meu ponto de vista, ainda por uma questão de segurança. Muitas empresas falam que não adotam cloud por uma questão de segurança. E hoje a gente está discutindo levar a segurança para a cloud. Gostaria de entender um pouco a visão de vocês, porque está me parecendo que muitos executivos de segurança ainda resistem a levar o seu ambiente de segurança para a nuvem. Eu acho que tem um pouco a ver com o que o Salomão falou. Tá, se vai uma aplicação para a nuvem, vai a segurança junto, beleza, mas a minha segurança, a segurança que está lá, as minhas soluções, eu acredito que seja um pouco mais difícil. Você até, não sei se é bem isso, de que você acredita que não dá para levar esse ambiente de segurança para Eu a acho que nuvem. ele não vai por questão de segurança, ele não vai por questão de performance, por questão de custo. Se eu estou fazendo análise da minha rede interna, por que eu vou mandar fazer análise lá fora? Né? Como é que eu vou ter um antivírus do endpoint na nuvem? Como é que eu vou ter as regras do meu roteador, do firewall de borda na nuvem? Entendeu? Pode estar integrado, eu posso ter a mesma coisa aqui e lá no modelo híbrido. Eu só não consigo ainda enxergar algo que, para defender toda a minha rede interna e data center, todas as soluções estando na nuvem. Né? Ok. Principalmente Eu tenho no Brasil. contraponto. Opa, vamos lá. Tem um contraponto, mas na verdade, não discordando do meu amigo, né? Sim. Eu acho que tem quase Já todo mundo aqui é entendemos, amigo, né, que são todos amigos, então não vamos... O ponto é o seguinte, eu concordo com o que o Salomão está falando em parte, mas eu acho que tem a questão da aplicabilidade. Vamos dizer assim, pegar no meu caso pessoal, das indústrias que eu já trabalhei, vamos pegar mais recentemente e-commerce e varejo. Tá? Hoje eu tenho dois cenários que me favorecem na nuvem hoje, falando de solução de segurança na nuvem. Uma é a questão de gerenciar o perímetro que não existe mais. Né? Você tem que gerenciar ali o dado que está tanto dentro da sua área protegida ali, quanto do celular com o executivo que está em outro continente, conforme o nosso colega ali também comentou. E eu também tenho a questão da escalabilidade. O Gil também deve concordar com isso. Varejo tem muito essa questão de escalabilidade. Né? Eu tenho, por exemplo, eu trabalhei num projeto, inclusive por coincidência com a Intel Security, em outra empresa que eu trabalhei, onde a gente implantou um IPS, ele tinha uma característica, ele tinha que ter um throughput de 5 gigas, né, de tráfego de internet. Né? Hoje quem tem uma empresa sabe o quanto isso é de volume. Né? Mas por que ele tinha que ter esse throughput? Porque ele tinha que me atender o pico. Né? E eu só tinha esse pico nas épocas sazonais, Dia das Mães, Natal, Então, acho que nós, né, como Dia dos consumidores, Namorados, mulheres, exatamente. conhecemos muito bem. Exatamente. Então, hoje, no cenário de nuvem, isso é uma solução que é muito mais vantajosa. Eu estava conversando também com o Evandro do Serasa no intervalo, você olhando isso numa visão de gestor de segurança da informação. Né? Por que eu tenho que pagar um equipamento que é 10 vezes mais caro para atender pico de demanda? Né? Eu posso utilizar um serviço em cloud, por exemplo, que não vai me atender para todo o resto, mas para que aquele segmento ele é mais vantajoso do ponto de vista comercial e competitivo. Né? Às vezes isso funciona. Então, o on-premise está ali sob seu controle, é mais garantido. Isso a gente falando de solução de segurança. Né? Sim, Talvez estamos você tenha falando ali a exatamente falsa disso, impressão que você solução de está mais segurança. protegido, né? Mas às vezes no ponto de vista de gestão como um todo, você olhando 360 os problemas e a sua função como gestor, né? Algumas soluções pontuais em nuvem valem muito a pena, né? Ajudam bastante. Elton. Vamos lá. Bom, eu particularmente acredito no seguinte. Esse mundo que está aqui hoje, o meu neto não vai ver. As relações como elas são hoje, elas vão mudar drasticamente. Aposentar também não, é verdade. E aí... Não pode perder essa piada, né? Não dá. E aí, assim, o mundo está sendo reescrito de uma maneira digital. E quem está levando essa modificação para frente são as startups. E as startups já começam na nuvem. Inclusive a segurança. Inclusive a segurança. Então, assim, hoje você falar que você não usa cloud, será? Quem dentro da sua cadeia já não está na nuvem e você nem sabe? Então, assim, talvez uma maturidade que tem que acontecer dentro das empresas é que a política de segurança da empresa precisa prever isso. Então, o que dentro da minha política eu estou fazendo para prevenir que eu estou usando softwares que de repente passaram por scan, aonde que está sendo hosteado, que tipo de controles eu estou fazendo em cima disso. E assim, pensando nos... Eu não vou nem falar em dispositivo, eu vou falar em sei lá, um item, tá? Tecnológico. Seja ele um aplicativo, seja ele um IoT, seja ele um wearable, não importa. Ele vai ter que ter 3 coisas. Ele vai ter que entender quem é o usuário, ele vai ter que entender qual que é o ambiente e o comportamento daquele usuário, e ele vai ter que ajudar o cara a tomar uma decisão no momento.
e que seja relevante para o momento. Pensando nisso, se a política de segurança ela não ajuda a você proteger esse cara, será que nós não estaremos sendo antiéticos, capturando todas essas informações? E qual é o nível de segurança que eu vou prover para esse usuário final? Então, assim, existem serviços lá fora que eu particularmente achei fantástico, que é um carro que você põe um cartão, ele abre, você usa o carro por 1 hora, fecha, passa o cartão, ele trava, acabou. Um carro compartilhado. Agora, assim, será que, sei lá, para minha empresa, ou, sei lá, o meu filho, será que ele vai querer que eu saiba que ele pegou o carro na rua X, que ele andou até a rua Y, que ele ficou lá parado? Até que ponto eu posso invadir a privacidade das pessoas em nome da segurança? Então, eu acho que, primeiro, a política de segurança vai drivear essas decisões e o mundo conectado na cloud ele é inevitável. A cloud não é o fim, a cloud é o meio. O fim será uma sociedade totalmente digital, onde, de repente, para ir no médico, você, pelo app, você, sei lá, manda seu exame, ele dá uma olhada, te recomenda um remédio, você já passa para o e-commerce, faz a encomenda, ali 1 hora o remédio está na sua casa. Então, uma pergunta, vou passar para você, Igor, mas só acrescentar uma pergunta interessante, e que é difícil essa resposta de quantos milhões de dólares, você acredita que todas as soluções de segurança poderão estar em cloud, e se isso é possível? E aí fica para você a segunda parte. Mas, assim, um pouco o cenário que o Elton está colocando e que outras perguntas estão chegando a gente está falando de mundo compartilhado, vão acontecer coisas, terão aplicações, as startups estão aí para mostrar isso, onde tudo está acontecendo nesse ambiente. Por que a segurança não vai poder também se beneficiar de mundo compartilhado, em nuvem, e talvez até traga alguns benefícios, como o Vitor pontuou aí alguns casos, deu alguns exemplos. Então, o pessoal quer saber se realmente a segurança vai para esse mundo, né, da nuvem, e o quanto isso pode mudar a cara da segurança hoje nas empresas. Respondendo a uma pergunta de $1 milhão de novo, né? A última foi no Security Leaders. Eu, infelizmente, não vivo num mundo tão colorido assim, de cloud. Por quê? Por mais que nós pretendamos adotar uma medida de colocar parte da solução do negócio na nuvem, para que o negócio seja mais ágil, sim, eu tenho contrato de risco e confidencialidade por meio de propriedade intelectual e segredo industrial dos meus clientes. Uhum. Por mais que seja uma decisão que eu vou ter menos custo para fornecer segurança para a propriedade intelectual de cada projeto, os meus clientes eles não concordam que decisões tecnológicas que vão influenciar a informação deles sejam passado o risco para terceiros. Porque eu adotei uma solução na nuvem para X processo do meu negócio. Muitas empresas estão falhando, e alguém pode até comentar de vários casos aí que já teve, que tiveram que voltar, né, da nuvem pública ou mesmo privada para dentro do ambiente. Justamente porque questões contratuais oneráveis davam sanções onerosas para a empresa, que durante todo o período da vida da empresa, talvez ela não fosse gastar com a multa que ela teria que pagar. Uhum. E nós analisarmos contrato por contrato dos clientes, e de fato, se nós precisamos de todas as etapas do processo do negócio, ou apenas uma para agilizar, colocar na nuvem ou não, aí que entra a capacitação dos profissionais. Mas, de novo, o que a gente sempre discute, quando segurança ela não está andando junto com a área de negócio, não tem como a gente oferecer algo que só porque talvez seja mais prático ou mais barato. Obviamente tem modelos de negócio como startups, ou como o Vitor comentou, que pontualmente vai atender. Sim. Mas para empresas grandes, multinacionais, que têm plantas em diversos países, né, que dependem de clientes, essa realidade eu acho que está muito distante. Você acredita que todas as soluções poderão estar em cloud? Talvez não, Bruno? Algumas não vão fazer sentido, né? Até principalmente, acho que foi o Vitor comentou, tudo que está relacionado à expansão de perímetro, o perímetro do jeito que a gente conhece, ele não existe na nuvem. O perímetro na nuvem é software, é SDN. Né? Então, as soluções elas vão ter que virar uma coisa diferente para se adequar a esse mundo, algumas delas. Outras
elas vão existir em um cenário de gerenciamento via nuvem, como o Salomão comentou, por exemplo. Não faz sentido eu tirar a carga de scan de uma máquina que está on-prime e se levar para a nuvem. Entendeu? Isso, pelo menos por enquanto, realmente não é realidade. Não tem benefício, porque tem que se olhar o custo e o benefício disso. Exato. Talvez levar ao gerenciamento. Sim. Talvez levar, por exemplo, a gente vê muito isso acontecendo com as ferramentas de isolamento de malware, ferramentas que vão emular malware, o próprio sandbox, onde empresas que não têm área de antifraude, uma empresa que não tem um C-Cert, ele vai olhar aquilo ali e vai falar, poxa, essa ferramenta para mim não vai servir para grande coisa. Porém, ele pode fazer um hosting dela na nuvem pagando 10% do valor que ele pagaria para ter isso dentro de casa. Tá. Então, várias sim vão para a nuvem. A nuvem tem uma característica que afeta bastante a gente de segurança. O americano tem uma palavra linda para isso que eu ainda não encontrei uma em português, que é o frictionless, né? Ou seja, a experiência na nuvem ela tem que ser a mais simples possível e o usuário não pode interagir com ferramenta de segurança. O usuário que vai na nuvem, ele não importa para ele que está hospedado na nuvem ou que está hospedado em casa, mas ele não quer ter que, eu vou passar por X passos de segurança. Então, assim, para a gente está tendo que mudar muito a experiência do usuário. Está tendo que mudar muito como o usuário interage com a ferramenta, porque em alguns casos ele não pode interagir de jeito nenhum, mas quando ele pode, ele vai ter que ser algo muito simples, né? Então, as ferramentas elas estão indo praticamente, pensando aqui, mas acho que quase tudo que já existe no on-premise existe no modelo de nuvem. E aí, voltando àquilo que eu comentei antes. Mas o processo de adoção, ele está acontecendo... É diferente, ele acontece em tempos diferentes, mas é meio um caminho sem volta, né? A gente está vendo que não vai ter jeito. Outra pergunta também, avançando um pouco, quem pode contribuir, se onde vocês identificam benefícios claros em ter solução de segurança na nuvem. Não sei nem se vocês podem compartilhar, o Vitor compartilhou alguma coisa, mas mais alguém poderia falar um pouco sobre o que enxerga como benefício de ter uma solução de segurança em nuvem? Yannis. Eu vejo, como até o Bruno colocou, né? Colocar o serviço de segurança na nuvem facilita muito, mas tem um ponto importante, que é a conectividade. Quer dizer, vai depender de ter acesso à conectividade. Quando a gente fala de Brasil, a gente está falando também de regiões remotas, onde a gente sabe, né, bem lembrado, só até de empresa de telecomunicações, mas a gente sabe que em regiões remotas a internet não é tão, não chega ou não é tão estável, né? Tem até os provedores locais em muitas localidades, sim, né, que sim, as grandes operadoras não chegam. Então, esse é um grande problema. E uma forma que até o Bruno colocou, que pode ser colocado, né, é ter o dispositivo de segurança on-premise em cada da matriz, principalmente nas filiais que estão colocadas e distribuídas no Brasil, e fazer o gerenciamento pela nuvem. Então, você tem a questão da escalabilidade. Você já pode mandar um equipamento para uma determinada localidade, e aí você pode ter os agentes de distribuição, e quando esse equipamento chega, ele já automaticamente pelo part number ou identificação do número de série do equipamento, ele já baixa as configurações que estão na nuvem. Então, o deployment disso é muito fácil, muito rápido para você ter essa diversidade. Esse, com certeza, é um benefício claro de se Sim, esse é um benefício grande de segurança usando a cloud para fazer esse gerenciamento. E, por outro lado, também, a gente tem a grande questão da parte de cloud, e aí foi com o que o Igor colocou, com relação ao Shadow IT, ou Stealth IT, né? O IT invisível, né? Ou seja, o usuário, a área de negócio, contratar serviços de internet, seja plataforma como serviço, infraestrutura como serviço, software como serviço, ele não depende da área de TI, não depende da área de segurança. Então, é muito fácil contratar isso. A área de segurança está colocando os bloqueios, vou lá, contrato direto, vou lá numa Amazon, uma outra empresa, faço a contratação desse serviço, e aí como é que fica essa questão de segurança, né? Isso vale não só para grandes empresas, mas também somente para as pequenas, né? Como foi até colocado uma outra questão no bloco anterior, não tenho tantas questões de segurança na minha empresa, né? Só tenho um escritório, só tenho um firewall, eventualmente algum dispositivo de segurança de endpoint, mas a questão, e as aplicações que estão na nuvem, né? Cerca de 80%, 90%, eventualmente até mais que isso, pode estar na nuvem das aplicações, né? E aí existem algumas tecnologias que podem ajudar a fazer esse controle, né? Como o Cloud Access Security Broker. Então, você consegue definir regras específicas de acesso para aplicações que estão na nuvem através da integração de API. E isso você pode contratar, existe até brokers que estão na nuvem, então fica muito mais fácil e a área de segurança tem que ter esse controle e levar para o usuário que precisa ter isso. Então, é essa a questão da visibilidade e como a cloud pode estar contribuindo.
Acabou de chegar uma pergunta interessante também. Como se definem critérios para medir a segurança do provedor de solução de segurança na nuvem? Achei interessante. Quer dizer, a gente está falando aqui, né, de alguns benefícios, de algumas empresas caminharem, mas como que, né, a empresa, no caso, a área de segurança que está contratando esse serviço, consegue medir a segurança desse provedor de solução em nuvem? Evandro. Então, isso é uma questão interessante, né, que na medida que você fica dependente dessas empresas, é muito difícil você avaliar, por mais que ela venda um portfólio, que ela tem diversas controles de proteção, né, você na verdade está comprando um serviço, né? Então o que a gente recomenda é certificações. Hoje existem certificações ISO 27000, existem certificações de cloud, né, que credenciam a empresa por padrões internacionais que ela vende um serviço confiável, né? Acho que quando a gente está partindo para uma solução de cloud, todo mundo está pensando principalmente em redução de custo, né? Então, acho que a gente já está reduzindo o custo em tirando a infraestrutura da nossa empresa. Se você procurar custo menor ainda e pegar uma empresa que talvez não tenha uma confiabilidade muito grande, você está se arriscando. Então, sempre procurar empresas idôneas e certificadas. Acho que isso é o máximo que a gente pode exigir de uma empresa. Mas também é um desafio na hora de você contratar um serviço como esse, né? Tem um outro material muito bom, né, que normalmente é utilizado, porque acho que foi o Vitor que comentou, a gestão da segurança normalmente é compartilhada. Né? Acho que o Bruno também comentou isso, então vale muito do modelo de contratação ali e o que vai atender o negócio. Mas um material muito bom é o material do CSA. Né? Tem uma planilha com muitos controles ali. Obviamente aquilo não é para você fazer um checklist simplesmente, mas é uma boa referência que ele pode utilizar para avaliar o serviço de fornecimento. O CSA tem uma certificação, inclusive, né? Então, acho que a empresa que está compliance com todos esses controles, ela tem esse certificado. Quer dizer, já é um caminho aí para... Exatamente. É que nem o Inmetro, né? Você vai comprar um produto, você quer que o produto seja certificado por Inmetro, né? Acho que quando a gente está falando em cloud, né, pelo risco que a gente está correndo, você tem que se certificar, pelo menos você está pegando uma empresa idônea que tem controles com padrões internacionais. Larissa, você quer comentar? Eu já passo para você. Eu queria só complementar, temos que buscar certificações, mas o mais importante é, já que você não consegue fazer avaliação da infraestrutura desses provedores de cloud, substituir isso por escrever um contrato muito bem feito, escrever os requisitos de segurança que você precisa do seu serviço com bastante detalhe. Eu acho que esse é o grande desafio para a mudança de transformação, de não usar cloud para serviços de segurança. Falar, não, a cloud é inevitável, então deixa eu escrever exatamente o que eu preciso, deixa eu colocar isso em contrato e, mais importante, medir o que você formas, mecanismos de você medir o que você precisa para ter a segurança em cloud. Sem dúvida, é um ponto importante. Inclusive, quando você está contratando um serviço desse, né, você tem relatórios que você pode estar acompanhando os indicadores, né? E outra coisa interessante também da certificação, só para complementar o que ela falou, é que essas empresas certificadas, elas são auditadas por um órgão independente periodicamente. Então, isso também traz uma certa segurança. E manter uma gestão da segurança, né, adequada, está sempre acompanhando, não é porque você terceirizou o serviço para a cloud que você deixa tudo na mão deles, né? Então, está acompanhando sempre, fazendo a gestão da segurança, eu acho que são duas coisas importantes. Elton. Eu ia comentar justamente isso. Se ele é um provedor e ele é um provedor já maduro com relação à segurança, ele tem relatórios. Então, quantos ataques eles já sofreram, qual foi o tempo de reação. Então, são números mesmo do dia a dia da empresa, e que se você está contratando, você pode exigir, pode pôr em contrato, pode pôr SLA e assim por diante. O que às vezes acontece é a empresa possui tudo isso, mas no momento de você fazer a contratação do serviço de cloud, você não coloca, seja lá, por N coisa, já vi vários casos assim. Eu já passo para o professor João Pérez, mas deixa eu trazer mais uma questão que eu acho que é importante. Bom, cloud, as perguntas são muitas. Durante muito tempo, na adoção de cloud computing na área de tecnologia da informação, se falou sobre redução de custo, depois esse mito caiu. E se concluiu que, na verdade, não era por redução de custo que muitas empresas foram para a cloud com os seus ambientes de tecnologia da informação. Vai acontecer o mesmo com a segurança? Vocês estão falando em redução de custo, mas será que realmente vai reduzir custo ou são outros os benefícios?
Enquanto isso, vocês pensam um pouquinho sobre esse aspecto da redução de custos. Eu gostaria de voltar um pouquinho atrás para a gente pensar um pouco. Veja, vamos fazer uma distinção muito clara entre o porte das empresas. Se eu pegar uma pequena empresa e que está preocupada com a segurança, provavelmente ela não tem uma política de segurança bem definida, ela sequer sabe de fato o que quer. Então, quando a gente olha aí o porte do provedor de serviço de cloud, ele provavelmente, esta empresa vai ter um crescimento se ela entrar nesse aspecto, porque ela vai aportar tecnologias, recursos que ela sequer imaginava que existiam. Então, para a empresa pequena e talvez até para a média. Quando a gente olha o perfil de empresas grandes, a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado quando eu penso na estrutura, né, de nuvem híbrida, porque, obviamente, as grandes, com certeza, já tem um parque tecnológico muito sedimentado, de grande porte, não vai perder a oportunidade de aproveitar seus equipamentos ao máximo antes de migrar totalmente para a nuvem. Então, nós temos que olhar o seguinte: primeiro, que país nós estamos? Nós estamos no Brasil. Qual é a nossa real situação de infraestrutura? Porque eu tenho uma dependência extremamente grande de conectividade. Então, eu tenho que começar a olhar, primeiro, nível de segurança está associada à estrutura da minha conectividade. Bom, eu tenho grande parte da meus links de comunicação em IPv4, alguma coisa implementada em IPv6, eu não consigo ter ainda em todas as empresas que me fornecem serviços aqui no Brasil de cloud, uma estrutura 100% IPv6, com protocolos melhor implementados. Então, a segurança, ela tem uma relação muito grande com o aspecto tecnológico que precisa ser visto. Provavelmente, se eu pego um grande fornecedor internacional, sem citar nome de empresas aqui, mas eu tenho uma chance de ter uma maturidade maior e, consequentemente, uma garantia de serviço mais sólida. Então, a questão que precisa ser observada é isso. Para a empresa pequena, com certeza ela vai ter um crescimento, ela vai ter um aumento de garantia de segurança ao ingressar num bom provedor de serviço. Para a grande, ela precisa pensar um pouco melhor para quem ela vai abrir as suas áreas de, vamos dizer assim, de conexão. Okay? Como se definem critérios para medir a segurança dos provedores de solução de segurança na nuvem? A Larissa, você até comentou aqui um pouco o que você falou. Quer dizer, você falou que é preciso fazer esse contrato de mas é difícil, né? É difícil fazer esse contrato, né? É difícil prever num contrato ali todos os níveis de segurança que você vai... fala um pouco sobre isso, só para deixar para quem está nos assistindo saber que realmente é legal, é interessante fazer esse contrato tão detalhado, mas que é difícil, né? De fato, é bem difícil, mas o que é importante é que se você está terceirizando os dispositivos, a administração da segurança, você nunca pode deixar tirar da mente que você não está terceirizando a responsabilidade. O que você vê são as áreas de segurança estruturadas com métricas, com os indicadores, e na hora de colocar isso em nuvem, eles não colocam isso em contrato. E aí, na hora de medir, você não consegue. Você tem uma disparidade entre o que você tem in-house e o que você contratou. E aí fica aquele conflito. Ah, mas eu preciso isso. Ah, mas não preveu. Então, o que eu sugiro é que os profissionais de segurança, na hora de especificar, na hora de fazer a contratação, veja o que você tem internamente de métricas, coloque isso no seu contrato. E o que você não... Ah, eu gostaria... Faça um estudo para realmente aonde você quer chegar para você colocar isso em contrato. Então, assim, a mensagem requer esforço, requer estudo do profissional de segurança do que você vai fazer isso. Tá? Sobre a questão da redução de custo, alguém pode, para a gente não deixar essa pergunta, porque eu achei tão interessante essa questão, vocês todos comentaram sobre cloud, há uma relação sempre muito próxima entre cloud e redução de custo. Mas eu que acompanhei bastante a evolução do cloud na área de TI, e eu concordo com a pergunta que chegou, hoje já não se fala muito em redução de custo como sendo um elemento importante na hora de você adotar uma solução em cloud para a tecnologia da informação. E para a segurança, vocês acham que não faz sentido a questão da redução de custo? Assim, faz sentido naquilo que o Vitor falou. Eu tenho ofertas pontuais e eu não preciso ter uma infraestrutura para atender pico. Isso eu contrato na nuvem. Agora, toda análise, e a gente já quebrou a cara com isso algumas vezes, né? A gente não pode voltar ao mesmo erro. Se você está olhando o custo, você já perdeu o principal foco, que é a segurança.
Primeiro você olha a segurança e depois você vê se o custo compensa e vale elevar o nível de segurança ou se vale correr o risco para reduzir o custo. Complementando a parte do contrato, pequena empresa não tem vez para negociar com o provedor. Então, assim, a pequena empresa faz a relação e procura o provedor que atende. Empresa maior já consegue não ter contrato de adesão, e sim contrato que você negocia cláusulas do contrato. Pequena empresa não negocia, é assim, contrato de adesão, meu filho, entra aí, aceita ou não aceita, contrata, põe um cartão de crédito e paga. Então, nessa questão, ter uma análise do que eu preciso, né, para a pequena empresa, vai me ajudar a escolher o provedor que melhor me atende, dentro de um custo-benefício. Para uma empresa maior, compensa ver mais fatores, né, do que simplesmente o que eu necessito de segurança e a questão do custo. Porque tem outros tantos fatores que têm que ser envolvidos que não é só segurança. Né? Porque quando a gente fala de colocar segurança na nuvem, ela não vai para a nuvem sozinha de segurança. Ela vai para a nuvem que está a sua infraestrutura, como serviço, sua plataforma, seu sistema. Aí tem outras questões de performance, né? De infraestrutura de rede, se realmente suporta a demanda de um Black Friday. Não adianta ser todo seguro e ninguém acessar. É seguro demais, mas não tem capacidade de atender a demanda. Comprometeu a performance, não adiantou. Está seguro, exato, mas não está acessível. Isso, a questão de custo não pode ser o principal no estudo. Ele tem que ser secundário ou até terciário. Primeiro se atende o negócio, se atende segurança de informação e depois custo. Porque se atender os dois, o custo quase que vai ser relevante. Bem, muitas perguntas, mas eu estou já aqui vendo que eu estourei o horário. A boa notícia é que a gente continua, eu não falei, esses dois temas vão permear as nossas discussões, os nossos painéis, os nossos encontros. Sei que muitos de vocês estão espalhados aí pelo Brasil e vão aguardar também a nossa presença no Security Leaders ao longo do próximo ano. Então, gostaria de convidar você para finalizar, mas colocando uma questão importante, que eu acho que ficou aqui, né? É esse desafio dos contratos. Eu tenho ouvido muito isso ainda, mesmo na área de TI, que já amadureceu, que já tem um pouco mais de maturidade na hora de contratar cloud, a questão do contrato continua sendo um impeditivo. Para a segurança, me parece que aí entram outras questões, compliance e tal. Como é que você está vendo isso? Quanto isso é desafio? E se você pode não concluir, mas pelo menos deixar uma visão de como vai evoluir essa adoção de cloud em segurança para o próximo ano, para 2017? Primeiro, para tentar clarear uma coisa, eu vi que as perguntas elas estão bastante relacionadas a segurança em cloud, ou segurança como aplicação em cloud. Isso, muitas. Esquecendo a palavra segurança antes e pensando que tudo que for para cloud, a segurança vai ter que acompanhar. Isso. Independente de fazer uma contratação específica com um vendor, que ele vai prover uma infraestrutura gerenciada via nuvem, que vai estar hosteada numa nuvem nossa ou de terceiros, mesmo que ele só tenha segurança on-premise, em algum momento ela vai ter que conectar nessa nuvem. Em alguns casos, nem está preso a contrato nem nada. Eu, basicamente, vou ter conectores que vão conversar com a API das nuvens públicas e vão me dizer, olha, eu tenho X máquinas lá, eu tenho X serviços lá. Ou até como no caso do Yannis comentou, no Shadow IT dá visibilidade do que o seu usuário interno está usando lá na nuvem e se você vai tomar a decisão se legal, eu tenho X usuários usando uma nuvem de compartilhamento de arquivos. Não é legal provisionar isso para virar algo corporativo? Então tem alguns viés diferentes aí. Quanto ao contrato, acho que o que o Salomão comentou está bem na linha, né? A gente vai ter o cenário convencional, onde basicamente é feita uma contratação mais básica e só aceitar, né? Não tem muito adesão. Não tem muito o que verificar de contrato. Ou em outros casos mais complexos, onde sim, uma planilha, uma matriz de funcionalidades, ou uma matriz de compliance que vai poder dizer, olha, eu preciso disso, disso, disso e disso, e se isso não estiver disponível. Uma coisa que eu vejo bastante relacionado à custódia de dados e relacionado à integridade de dados é que muitas vezes o provedor te dá a opção de carregar, por exemplo, criptografia em algum volume na nuvem. E criptografia no volume na nuvem, se a chave está na nuvem, assim, está criptografado, dá outro painel, né? Ele. Então, esse vai ser o tema do próximo painel. Uma das coisas que a gente está caminhando também é para conseguir ter custódia de chaves em algo que está hospedado na nuvem. Eu vou usar um volume criptografado nuvem, um volume elástico da nuvem, mas vou conseguir manter a chave de criptografia on-premise. Então, algumas coisas surgem como desafios novos. Né? Classificação de dados, conseguir garantir, foi citado aqui o exemplo
de e-mail, colaboração na nuvem, conseguir garantir que esse e-mail que está lá, por mais que ele esteja hospedado na nuvem, ele tem algum tipo de monitoramento e algum tipo de rótulo que você definiu internamente. Não importando se ele foi aplicado a partir de uma ferramenta on-premise ou de uma ferramenta em nuvem. Tá? Então, vai caminhar pelos dois lados. Como acho que foi o Elton que comentou, a nuvem está mudando o mundo assim de um jeito que está sendo difícil de acompanhar. Fazer a previsão, né? Então, muitas vezes a gente, com certeza, como o Elton modelo colocou, de negócio é outros, conflitante, né? Em alguns casos. A gente encontra várias barreiras, tipo, olha, mas foi ofertado diretamente pela nuvem, ninguém viu que foi ofertado, ninguém viu que foi comprado. Assim, foi, né? Foi. Então, é um desafio grande, tem muita coisa acontecendo. Dentro da Intel Security, a gente tem alguns nortes de desenvolvimento, e um dos principais é a nuvem. Tá? Então, tudo que está relacionado a compartilhamento de ameaça, tudo que está relacionado a gerenciamento híbrido, passa pela nuvem. Tá? E, de novo, né? Como ela ajuda muito com elasticidade, com dinamicidade, até quanto à pergunta do custo, né? O custo pode ser, sim, um motivador, mas a nuvem... Não é ele que justifica. Pública, né? Ou privada, ela dá uma dinamicidade à alocação de recursos que você não tem no ambiente on-premise. Isso é fato. Então, todas essas facilidades também implicam em algumas dificuldades. Então, a gente está passando sempre, pelas dificuldades, né? E adequando o que está chegando. Equilibrar, né? Tá ótimo, gente. Olha, infelizmente eu tentei, na medida do possível, trazer as principais questões. Eu sabia que Cláudia ia ser mais ping-pong, como a gente jornalista costuma dizer, né? É um tema aqui, outro ali, porque realmente é amplo. Mas a gente convida vocês a continuarem com a gente. Muito obrigada pela audiência, por estarem conosco ao longo de todo o ano. Vocês também, em todos os nossos fóruns, nossos debates. Não deixem de acompanhar as nossas mídias nas redes sociais e vamos estar com certeza juntos no próximo ano. Para todos um ano maravilhoso, com muita saúde, com muita harmonia, paz e sucesso, ok? Nos vemos em 2017. Até lá.